como o espírito revolucionário morre. O espírito revolucionário, como ele desaparece em uma pessoa? Decepção, medo, desespero, ou existe uma conjuntura de fatores que fazem as chamas nos olhos, nas profundezas da alma, tornarem-se nada mais do que brasas e cinzas? De momento, queremos simplesmente indicar que só um partido guiado por uma teoria de vanguarda pode desempenhar o papel de combate de vanguarda. Lenin, O que fazer? Página 18. Quando Lenin diz essas palavras, em 1902, ele está se referindo à construção da vanguarda, à frente de luta do proletariado na Rússia, de acordo com os leninistas, pelo menos. Mas o que é uma vanguarda? Existem duas formas de se interpretar uma vanguarda no contexto marxista ou fora dele. A vanguarda profissional leninista e a vanguarda orgânica que surge durante os processos revolucionários. Em ambos os casos, a vanguarda torna-se guia motriz e ideológico da revolução, para movê-la e afastar elementos que considera perigosos. A vanguarda é, pelo menos em teoria, a lança da revolução que avança junto ao povo. A vanguarda se divide entre o partido de vanguarda e o partido de massas, ou a frente de massas. E aqui nós encontramos nosso primeiro problema. Ninguém quer ser massa. Todos querem ser a vanguarda, mesmo quando, pela própria ideia leninista, estes não estariam prontos ou com experiência para tal tarefa. Também nos levando ao segundo problema. A vanguarda, por sua própria natureza, é territorializada. Existe a vanguarda e as massas. Quem determina sobre quais preceitos alguém é parte desta linha? E, portanto, a vanguarda se torna um trono de uma revolução que não ainda existe. O território é aqui percebido como um conjunto de sistemas interrelacionados, na qual a vanguarda se delimita. Ao se declarar uma vanguarda, você delimita um território do que é e não é uma vanguarda. E isso cria necessariamente um conjunto de sistemas, os quais existem com a territorialização disto. O território é relativo a um espaço, a um tempo e a uma ideia, e aonde a vanguarda aqui se manifesta como no sentido utilizado. As vanguardas são territórios limitantes, que se recusam a se desterritorializar, mudar, alterar-se. E elas reproduzem, portanto, os sistemas aos quais elas estão insujeitadas, aonde elas existem. Uma vanguarda não abandona as ideias liberais e capitais e sociais nas quais elas foram criadas, pois isto vem com um território de delimitação social e a negação de se mudar, de se alterar perante a realidade apresentada. A vanguarda é territorializada porque ela exige o território e ela exige a rejeição da mudança. E então nós vamos ao Brasil. As vanguardas brasileiras são muitas, provavelmente mais do que eu conheço. Algumas podem ser melhores do que outras, outras vão ser piores do que muitas. Mas vamos começar de baixo. Vamos falar de um assunto que nós falamos constantemente por aqui, ou pelo menos nas últimas semanas. A Soberana é uma das ditas vanguardas do Brasil. Ela dita guiar a Revolução Brasileira dentro dos atributos online, pelo menos. Isso, teoricamente, é o que uma vanguarda deveria fazer. E eu não estou usando a Soberana apenas porque não gostar deles. Mas também eu quero demonstrar algumas características do problema das divisões entre a vanguarda e a falta dela. A falta de ser uma vanguarda. E como o desejo pela vanguarda pode levar grupos bem intencionados, que sejam, e que tiveram bons ou maus começos, a se tornarem cada vez mais territorializados e territorializantes, cada vez mais inseridos em suas narrativas violentas e internas.
A Soberana é um dito grupo coletivo marxista-leninista formado online. Suas linhas são constantemente confusas e as suas brigas internas fizeram infame no meio da esquerda revolucionária, pelo menos no meio online. A sua importância histórica para o movimento vem cada vez mais sendo diminuído, mesmo retroativamente, e cada vez mais desalinhada com as suas próprias formas e ideais, com as suas próprias descrições formais. Até seu nome, dizem as más línguas, indica uma forma de maturidade. Dizem que o nome Soberana veio de uma piada fálica. Porém, não é sobre isso. Eu gostaria de demonstrar aqui a inexperiência dos grupos ditos de vanguarda para guiarem a tal revolução que ainda não chegou. A Soberana é só um exemplo que se move muito claramente e se demonstra muito claramente perante os meios. A Soberana declara-se uma vanguarda, como muitas vanguardas já foram declaradas. E ao se declarar vanguarda, a Soberana declara-se cada vez mais territorializada, cada vez mais forjada pelas anais da internet, pelas formas da internet, se torna cada vez mais briguenta, cada vez mais falha. A Soberana, durante o caso do Sameca, recentemente, revelou uma das características nas quais, naquela época, eu julguei das mais antiéticas em muito tempo. A Soberana declarou um grupo de psicologia para pessoas vulneráveis como frente de massas, quase como um grupo de doutrinação. Uma ideia que, ao meu ver, é uma ideia extremamente perigosa e com consequências antiéticas terríveis para todos, inclusive dos conselhos de ética para todos os que estão presentes. Declarar um grupo de psicologia à sua frente de massas não só é imaturo, é irresponsável e vai contra os preceitos marxistas, vai contra os preceitos de qualquer linha socialista. Se torna um meio desonesto e incapaz de lidar com as realidades do mundo. Constantemente, a Soberana também repassa ideais errados sobre filosofia e sociologia, como Ian Neves já fez já foi até muitas vezes zoado por isso, Ian Neves já o fez naquela ideia de idealismo versus materialismo. Sua análise não só está errada, ela está comicamente errada. Foi simplificada a um nível de erro, de uma forma cômica. E esta é a suposta vanguarda online. Eu já disse, estar online é importante, muito importante. Como eu falei no meu vídeo sobre 2013, a ausência da esquerda online foi um dos motivos da esquerda perder seu território para a direita em 2014. Foi o motivo da esquerda não conseguir se organizar posteriormente e demorar anos para quebrar as territorializações da direita. A esquerda precisa estar online e a esquerda precisa se manifestar online. Então aqui nós entramos. Quais outras vanguardas existem no Brasil? PCR, a vanguarda da UP. Quase ninguém sabe sobre o que ela faz. É difícil entender, não existem notícias. Uma pessoa comum jamais encontraria sobre o PCR. Então ela é vanguarda de quem? De quem o PCR é vanguarda? Do povo não é. Pois se o povo, segundo Lenin, não sabe o que a vanguarda não é do povo. Como Lenin mesmo diz, porque deve-se servir de motivos para a propaganda e agitação política de todos os fenômenos e acontecimentos da vida social e política que afetam o proletariado, seja diretamente como classe particular, seja como vanguarda de todas as formas revolucionárias pela liberdade. Porque não basta intitular-se vanguarda, destacamento avançado. É preciso proceder de modo que todos os outros destacamentos vejam e sejam obrigados a reconhecer que marchamos a cabeça. E perguntamos ao leitor, será que os representantes de outros destacamentos serão tão estúpidos que vão nos julgar vanguarda só porque nos dizemos? Por quê? Quem é o PCR? Quem
é o PCR. De onde você veio, quando você vem, cadê as suas frentes, cadê a sua linha? Você jogar para a UP, que já existem notícias de que a UP está querendo se declarar vanguarda, torna-se uma briga de territórios, uma briga de tronos e poder. Vanguardas tornam-se constantemente violentas entre si e motivos de fracções no globo da esquerda. E aí nós temos que entender para onde as vanguardas vão e o que elas fazem. E como o pensamento de vanguarda não está nem sequer livre entre nós anarquistas. E como a ideia de que nós vamos assumir a vanguarda e de que nós vamos tomá-la é uma ideia não só tentadora, mas presente constantemente. Segundo os manifestos da Internacional Comunista, o partido de vanguarda ela é organizada dentro dos princípios de uma democracia central, centralismo democrático. O centralismo democrático é uma estrutura político-partidária aplicada em partidos marxistas-leninistas. Esse centralismo vem de algumas funções fundamentais. Todos os órgãos diretivos do partido de cima a baixo são eleitos. Todos os órgãos do partido prestarão contas periódicas das suas atividades às suas representativas organizações partidárias. Haverá uma disciplina rigorosa no partido e a subordinação da minoria à maioria. Todas as decisões dos órgãos superiores serão absolutamente vinculadas para os órgãos inferiores e para todos os membros do partido. O que isso nos mostra? Dentro de uma organização partidária, os partidos ou as seções superiores são eleitas. Porém, ao serem eleitas, elas têm poder de decisão muito maior que as inferiores, inclusive da proposição dos elementos que eles serão decididos. Esses elementos podem ser legislações, formas, novas regras, novas condutas e tudo mais. Todas essas funções do partido são, então, colocadas em pauta para votação. E uma vez eleitas, com 60% ou mais dos votos do partido, não podem mais ser questionadas ou debatidas pelos membros. Nós podemos ver como isso causaria problemas. Logo, isso forma necessariamente uma estrutura hierárquica alta, onde as estruturas de alta patente de um partido vão se declarar estruturas dominantes sobre as estruturas de baixa patente, e aonde existe uma relação de obediência dos quadros menores do partido para com os quadros maiores. Isso vai entrar em como as vanguardas lidam com relações como a LGBT, meios negros e indígenas no Brasil. Podemos ver, então, que as vanguardas não só não estão presentes no dia a dia, como elas se tornam vanguardas secretas, quase como a que os blanquistas propuseram. Vanguardas secretas estas que declaram a si mesmas em formas obsoletas e antigas, que declaram a si mesmas quase com uma paranoia extrema, como o PCR, como diversos grupos maoístas se declaram vanguardas, como os vários grupos se declaram vanguardas. Vanguardas que não estão com o povo e não são guiadas pelos ideais do povo. Aliás, são tão separadas do povo que se você não estiver no meio marxista ou socialista por algum tempo, você pode nem sequer saber que estas relações existem ou que estes grupos existem. Então eu lhe pergunto, como você quer guiar o povo de fora? Como você quer estruturar o povo de fora? Como você quer guiar o povo sem estar presente nele e sem colocar a sua cara à tapa? E aí é o que eu falo. Eu nem falo sobre popularidade. Eu falo sobre literalmente presença e realidade. Aonde estão as vanguardas? Como nós as contatamos? Como nós as criticamos? Aonde elas se manifestam? E aqui eu vou citar Rosa Luxemburgo, Problemas organizacionais da sociodemocracia russa, de 1904.
Lenine parece menosprezar este fato quando afirma no seu livro, página 140, que o revolucionário social-democrata nada mais é que um jacobino indissoluvelmente ligado à organização do proletariado que se tornou consciente de seus interesses de classe. Para Lenine, a diferença entre social-democracia e o blanquismo se resume ao comentário de que cada vez de um punhado de conspiradores temos um proletariado com consciência de classe e esquece que essa concepção envolve uma revisão total das nossas ideias sobre organização e, portanto, uma concepção completamente diferente do socialismo e do centralismo e das relações prevalecem entre o partido e a própria luta. Rosa Luxemburgo não tinha exatamente um problema com o centralismo democrático, mas sim com as organizações centralistas e como elas se apresentavam vanguardistas e irracionais perante as ideias blanquistas. O que nós estamos vivendo no Brasil é um proto-blanquismo, onde várias organizações se declarando em nichos específicos declaram-se vanguardas populares e grupos de ação que mal têm organizações populares locais. Aonde você no interior pode nem saber que elas existem e se você souber elas estarão distantes demais para você fazer qualquer coisa. Mesmo dentro das organizações e dos limites da vanguarda, essas vanguardas não são blanquismo direto. Porém, este é um problema natural das vanguardas. A ideia de que alguém poderá guiar o povo teoricamente como seus revolucionários profissionais ou como suas lideranças diretas, nos dias de hoje, não faz mais sentido. A ideia de que alguém poderia guiar as vanguardas de forma clara e de que você poderia simplesmente não descentralizá-las, ainda mais com as ações governamentais nos dias de hoje, é falha. E é uma falha comum e direta, nas quais diversos grupos caem e podem cair. A cultura da liderança, a cultura da chefatura, mesmo perante os maoístas que se declaram verdadeiros seguidores de Mao, os gonzalistas que também o se declaram. Eu uso estes termos nos sentidos de seguidores, não de ideologia. Não venham mexer o saco. De qualquer forma, gonzalistas, maoístas, os grandiosos seguidores de Lenin, leninistas, vão se declarar vanguardas. As vanguardas se tornam através do mito da chefatura, do mito de onde chefes sempre aparecem perante uma declaração revolucionária, uma revolução e uma luta revolucionária. Por que as chefaturas são declaradas como necessárias e imponentes? Por que as chefaturas se declaram totais? Por que as chefaturas são tão necessárias? E então nós chegamos a mais um problema. A declaração hierárquica absoluta, onde existe um determinismo absoluto dentro do pensamento vanguardista, onde chefes ou uma minoria ativa, e eu vou chegar em vocês, serão sempre declarados perante o povo, e estes chefes irão guiar a revolução. E isso não acontece. Isto ignora todas as características históricas de traição, cooptação e guerras internas, sejam políticas ou não. Não criticarei Lenin, mas houve uma guerra dentro dos sovietes sobre o controle de quem teria acesso aos sovietes, antes de Lenin atrelar os sovietes ao partido. Antes de Lenin atrelar os sovietes ao partido, houve uma guerra pelos sovietes. E os bolcheviques estavam perdendo a vontade popular. Você pode dizer que a vontade popular estava sendo guiada por contra-revolucionários ou o que for, mas a vontade popular não estava sendo guiada pelos bolcheviques. Aliás, muitas vezes durante a Revolução Russa, os bolcheviques não só estavam em contraste, como em direta oposição à vontade popular. Isso pode ter sido bom ou ruim. Eu não estou apenas falando o que estava sendo certo ou errado, eu estou apontando que as vanguardas históricas não se tornaram vanguardas históricas, elas não eram guias, mas eram agentes políticos reais dentro de uma relação real. As chefaturas são muitas vezes declaradas por causa
como nós olhamos para a história. Nós olhamos para a história pelas relações de pessoas, e é uma falha da história dos grandes homens. Nós vemos a história como uma história dos grandes homens. Nós vemos essa história como a história de Makhno, Lenin, Stalin, Gonzalo, Mao, Che Guevara, e grandes homens que se colocam à frente. E assim se forma o mito da chefatura, dos líderes, que líderes sempre surgem, ignorando as consequências e as escolhas e as relações fundamentais das pessoas, e o que elas escolheram ou não fazer, o que elas escolheram ou não realizar. E o que elas escolheram é importante, porque a história não é determinista. As pessoas decidem o que fazer. Grupos fazem e grupos tomam suas frentes. Os grupos em si têm relações internas complexas e que podem ser estudadas, mas o ponto é, nem todos os grupos se formam por como nós olhamos a história. Ao olharmos a história, nós colocamos necessariamente a nossa visão da história sobre ela. E ao olharmos a história, nós aplicamos a visão das chefaturas sobre a história, a visão dos líderes, e procuramos saber quem guiou e quem o fez, como fazemos com Makhno. Makhno, sim, era um líder de revolução. E ele poderia ser o mais proeminente, o mais importante líder. Só que ele não era o único. E ele tinha várias formações dentro de suas organizações. As estruturas que ele criou foram criadas a partir de suas condições históricas. Condições nas quais hoje nós temos relações diferentes e visões diferentes. Porém, não foi a primeira experiência anarquista. E aí, como foi a primeira, foi cheia de falhas. E ignorar as suas falhas, assim como ignorar as falhas e problemas da Revolução Russa, levará à nossa destruição. Mas podemos perguntar então, o que traz uma revolução? Por que as pessoas querem revolta? E por que as pessoas querem tornar-se? Por que as pessoas querem o fogo da revolução? A revolução não vem como mágica. Não no sentido que você pensa, mas talvez no sentido que eu penso. A revolução vem como uma lenta descrição. Ela vem como passos e pontos. Ela vem como uma música que se torna cada vez mais alta pela vontade do povo. E o povo a guia. Porém, nós não podemos descrever o povo como uma descrição irrisória e estranha. Nós não podemos descrever o povo como funções mistas e sem forma. O povo tem forma. E o povo tem desejo. E o povo tem interesses distintos do próprio povo, porque o povo não é uma massa única e amorfa, o povo são vários grupos formados por várias distinções e vários grupos internalizados. Você tem pessoas gay, trans, LGBT em geral. Você tem pessoas negras, indígenas, brancas. Você tem pessoas pardas. Você tem pessoas italianas. Você tem pessoas alemãs, japonesas. Você tem pessoas das várias tribos indígenas. Você tem pessoas que falam línguas distintas. E você tem pessoas que vão descrever-se diferentemente. Você tem pessoas preocupadas com o meio ambiente. Você tem pessoas que não ligam. Você tem pessoas que gostam de animais e pessoas que não gostam de animais. As individualidades se tornam e se coalescem em grupos distintos de ação. O povo não é uma massa. Então, como uma revolução se torna possível? Se a massa é tão disforme e disfuncional, como a revolução se torna possível? E aí eu lhes digo, a revolução se torna possível por causa da disformidade e por causa da diversidade. Porque sem a diversidade o povo se torna
cada vez mais raivoso e o Estado, o capital e as formas querem cada vez mais amassar o povo em uma massa amorfa e única, em dados que possam ser compreendidos e estruturados por uma IA. Em dados que possam ser tornados felizes através de uma equação matemática infinita. Isso não vai acontecer. E esta opressão deste sistema capitalista, do sistema estatal, se torna cada vez maior. E as contradições do capital, a pobreza, a destruição, a homofobia, a transfobia, o racismo, se tornam cada vez mais como alimento para o fogo que virá. Mas a revolução não será como gasolina. As piras queimarão devagar, lentamente, até que um dia as chamas explodem. Porém, as chamas não podem explodir sem as piras estarem prontas. Pois senão o povo só sairá queimado de si mesmo. Logo, toma tempo. As próprias contradições e o próprio desejo individual, coletivo de sermos um, tornará-se o motivo das revoluções. E aqui nós temos que entender alguma coisa. As vanguardas, como guias da revolução, tornam-se cada vez mais sufocantes. Porque elas ignoram muitas vezes, como eu disse, o povo e as suas diversidades, declarando estes mundos diversos como identitarismos e verdades que não podem ser entendidas, pós-modernismos que não podem ser construídos. Perante a verdadeira ciência revolucionária, declarando ciências e verdades absolutas que trarão a revolução através de um imaginário fictício e que nunca houve. Revoluções são lutadas dentro de casas, dentro de si mesmos e dentro de comunidades, através da construção comunal. E aí nós vamos falar sobre as vanguardas anarquistas. As descrições que eu dei agora são aplicadas a qualquer grupo de vanguarda. A razão pela qual os grupos de vanguarda marxistas-leninistas vivem falando de identitarismo e de anti-identitarismo e que nós não podemos ser identitaristas é uma e apenas uma. Eles se sentem desconfortáveis com a presença da diversidade, pois eles não sabem lidar, eles não têm a experiência para lidar com essas pessoas. Eles não têm a experiência para lidar com os grupos diversos que virão do povo, e eles esperam que o povo siga as suas instruções e não as próprias. Essas vanguardas se declaram poderes próprios, forças próprias, e isto também se forma dentro do anarquismo. Dentro do anarquismo, nós temos grupos chamados de especificistas, plataformistas, que declaram minorias ativas ou qualquer nome para a nova vanguarda. E aqui eu citarei Alfredo Bonanno em Por que a Vanguarda? Por outro lado, a parte mais perspicaz do movimento, consciente das dificuldades envolvidas na tentativa de justificar algumas das lideranças, substitui o termo vanguarda por minoria ativa ou eufemismos semelhantes. Contudo, o problema não é apenas uma questão de palavras. Não estamos interessados em substituir um termo por outro e explicar o porquê, mas estamos tentando chegar à raiz dos problemas de qual conceito conduz. Minorias ativas são vanguardas e têm exatamente os mesmos problemas que as vanguardas. A OSL, a FARJ, grupos que se declaram vanguardistas, que se declaram de minoria ativa, onde esses grupos vão ganhando poder e força, onde esses grupos vão ganhando relações e poderes, se tornam cada vez mais relativos à vanguarda. Dentro da própria declaração da OSL, existem várias vezes que eles saem de seu caminho para declarar-se anti-identitaristas e anti-pós-modernistas, aonde eles querem jogar para fora e empurrar as declarações vanguardistas, mas não conseguindo se desvencilhar de seu ideal de grandes homens, de uma ideia absoluta e ciência real, aonde essa ideia absoluta vai ganhar poder. Onde existirá um caminho simples e direto, uma doutrina única que será seguida.
Eu chamo isso de leninismo anarquista. Nós não podemos nos deixar levar pelas ideias de grandes homens, aonde tudo será guiado e onde nós encontraremos uma doutrina perfeita e imparável, invencível. Nós não podemos nos deixar ganhar por ela, nós não podemos nos deixar levar por essas ideias. E aqui eu volto a dizer: estes grupos anarquistas seguem e caem exatamente nas mesmas problemáticas das vanguardas que venho dizendo até agora. Eles se territorializam. Porque o que define as minorias ativas? Não são grupos ativos. O que define o identitarismo que eles declaram tanto e o seu pós-modernismo? O que define as suas formas de dizer e de agir? O que define as suas construções sociais? O que define suas organizações internas. E suas organizações geralmente são tão internas que ninguém de fora sabe. E voltando ao problema das vanguardas como o PCR. Como vocês agem, aonde vocês agem, por que vocês agem, com quem vocês agem. Vocês formam as comunidades ou vocês apenas formam grupos de conhecimento? Comunidades são necessárias, grupos online são necessários. Muitas vezes esses grupos ignoram a internet e seu poder como apenas mais uma ação. Muitas vezes esses grupos ignoram poderes reais do mundo por causa que eles não se encaixam em suas narrativas, atacando pessoas LGBT simplesmente por existirem, porque, mesmo que de forma indireta, jamais direta, eu lhes darei isso, mas de forma indireta, aonde suas reclamações se tornam identitarismos e divisões. Então, aonde nós vamos? Quais métodos são esses? Para onde isso vai? E essas vanguardas, em minha analogia, querem entender como construir as fogueiras. E constroem as fogueiras, e constroem as fogueiras, e tentam fazê-las, e discordando entre si, mas tentam construí-las. E dentro do anarquismo, essa linha de pensamento vem muito de uma linha reacionária e positivista de visão, aonde uma única doutrina chegará à sua forma final. Então eu lhes pergunto: aonde nós vamos? E como nós vamos? E por que nós vamos? Novamente, as vanguardas anarquistas, essas minorias ativas ou centrais plataforma, ou o que você chamá-las, entram no mesmo problema da territorialização. Quem é vanguarda? Quem é a minoria ativa? É quem você confia? Ou existem outros requerimentos? E quais requerimentos são esses? E quem vota nesses requerimentos? E quem entra nesses requerimentos? E por que entram nesses requerimentos? Estes grupos se tornam cada vez mais isolados em si mesmos e forçados a brigar entre outros grupos para a dominação de regiões ou de outras relações militantes, por causa que nós somos nicho. E nós brigamos pelos nichos, em vez de tentar se abrir e negociar as suas formas de pensar e agir. E aqui nós pensamos: aonde nós vamos e com quem nós vamos. As vanguardas querem guiar a revolução, mas a guia que elas colocam muitas vezes está no pescoço do revolucionário. Formas de agir, formas de pensar, tudo é construído e constringido. Não, o pensamento crítico, ironicamente, é desacreditado e se tornam grupos de ação internos, aonde você deve seguir as ideias do grupo ou sair. Pois as ideias do grupo são as ideias verdadeiras que levarão à revolução. É claro, existirão ideias ruins. Mas essas vanguardas, esses grupos nunca explicam por que essas ideias são ruins. Elas só são ruins porque sim. O identitarismo é ruim porque sim. O pós-modernismo é ruim porque sim. As coisas são ruins porque elas não concordam comigo e não porque eu consigo declará-las.
e como uma guia, se torna uma coleira no pescoço dos revolucionários, que muitas vezes se cansam e se decepcionam com as revoluções e com seus grupos. Então eu lhes pergunto, como um espírito revolucionário morre? E antes de responder, eu gostaria de fazer uma pequena anedota. Durante meus anos de universitária, eu fui para uma conferência, para uma greve. Muitas pessoas provavelmente passaram por isso. E esta conferência matou qualquer indício de radicalidade que eu tinha por anos naquele tempo. Fazem anos, sim. Mas esta única conferência matou qualquer indício de radicalidade. Porque ali eu notei uma coisa muito clara. Eu não tinha voz. Aquilo era só um teatro. E hoje eu noto. Era um teatro de massas para uma vanguarda territorializada de um partido burguês. As pessoas no poder ali, que estavam guiando aquela conferência para decidir, aquela assembleia para decidir se eram ou não para fazer greve, mataram a radicalidade. A greve foi aprovada, mas as pessoas não queriam uma greve. Nós sabíamos que uma greve de estudantes não ia funcionar. A moção para ocupação foi proposta, mas foi derrubada logo em seguida. Depois de 2 horas e meia em uma assembleia longa e tediosa, depois de 2 horas e meia com liberalizações, todos saíram decepcionados. É claro que você pode dizer que era um grupo partidário burguês e não o meu específico, mas a relação é a mesma, ou pelo menos similar da que eu estou apresentando. É claro que eles não estavam ali pela revolução, mas um grupo pequeno de pessoas, ditos experientes revoltosos, experientes membros, matou a radicalidade de um movimento estudantil. Talvez por anos, sem saber. Talvez fosse a intenção, talvez não. Mas eu vejo essa relação muito comumente em outros grupos de vanguarda. Eu vejo esta relação se reproduzir. Não confio em partidos organizacionais. E eu não confio em partidos registrados. Talvez o seu grupo seja diferente. Talvez seja. Eu não posso conhecer todos os grupos de todos os lugares. Mas, conhecendo como as forças têm se declarado, como o espírito revolucionário morre, como transformar as chamas em cinzas, você lhe sufoca o oxigênio. Até mais, pessoal. Este foi o meu vídeo de vanguardas. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Lembrem-se de se inscrever, lembrem-se de comentar, lembrem-se de dar like e compartilhar. Eu também tenho um Apoia-se, se vocês quiserem apoiar o que eu faço. E lembrem-se, deixem o caos reinar. Até mais, pessoal.